Thread de Skinwalker. Poste histórias, encontros, mitologia, informações, etc. Vou inaugurar a thread com uma história minha. É longa, então aviso desde já. Ia fazer green text, mas decidi que não queria travar metade dos servidores do Chan. Depois que terminar minha história, responderei perguntas, adicionarei detalhes se perguntarem, e planejo participar dessa thread até que ela acabe ou fique entediado ou vá para a cama. Isso aconteceu há pouco mais de 10 anos, mas nunca contei a ninguém porque era muito estranho. Comecei a lurcar no 4chan há alguns meses, principalmente no R9K, e no Bunt, mas comecei a frequentar XK há algumas semanas. Neles eu descobri que conversa ou crença de skinwalkers e coisas assim são bastante comuns. Embora muitas vezes meio irônica. Então, que lugar melhor para compartilhar minha história com o mundo, certo? Então tudo isso começa em uma pequena cidade no Oregon, perto o suficiente da costa para que, em um dia de vento suficiente, dá para sentir o cheiro do oceano. Ao norte fica o rio Columbia, depois Washington. Mas entre a gente e essa cidade, fica a floresta estadual de Clatsop, que é bem grande. Aí tem eu, um garoto que considero meu melhor amigo, que chamaremos de Jake, e Sam, o cara mais durão. Eu e Jake éramos uns perdedores medianos, mas preciso te contar do Sam. O Sam era tudo o que você procura em um amigo. Ele era basicamente um gênio que poderia responder quase qualquer pergunta que você tivesse sobre ciência. Ele queria virar engenheiro, eu acho. Ele também era o tipo de cara que você procurava para pedir conselhos sobre relacionamentos e problemas do dia a dia, e sempre parecia dar bons conselhos. Mas, além de tudo isso, ele nunca era arrogante. Se você perguntasse a ele alguma coisa sobre astronomia ou o que quer que fosse, ele sempre respondia de uma forma que não fizesse você se sentir um retardado. E mesmo que fizesse isso e você dissesse isso a ele, ele olhava para você bem nos olhos e dizia na total sinceridade que você era muito mais esperto do que você pensava que era. Nessa época, Sam tinha 21 ou 22 anos, Jake tinha 16 ou 17 e eu tinha 17 ou 18. O Sam sempre teve uma visão meio libertária, então quando Jake e eu queríamos cerveja ou cigarros, ele comprava para nós, mas nunca o suficiente para a gente perder a cabeça. Por exemplo, se quiséssemos acampar, o que acontecia o tempo todo, e queríamos beber, o que acontecia o tempo todo, Sam compraria apenas um pacote de cigarros para nós 3, ou alguns pacotes de 6, e daria ao Jake e eu 2 ou 3, e guardava o resto para ele. Embora ele nunca tenha fumado ou bebido muito. Ele me disse que não gostava muito de perder o controle de si mesmo, como acontece se você ficar super bêbado. De qualquer forma, um dia estou trabalhando no ferro velho local depois da escola, quando alguém traz uma bicicleta com motor, velha e enferrujada, para desmontarmos. Enquanto estou ajudando, o cara me disse que não precisa de uma licença para esse negócio, que se chama dirt bike, se estiver apenas dirigindo fora da estrada nas montanhas, o que é muito interessante para mim, especialmente porque eu não tenho carro, e nem o Jake. Mais tarde, chego em casa e ligo pro Jake. Isso foi antes dos celulares serem tão comuns como são agora, embora eles existissem, principalmente como flip phones. E nós dois decidimos que queremos uma daquelas bikes para brincar um pouco no mato. Fico de olho nas ofertas por um tempo até encontrar uma que esteja em boas condições, e consigo convencer o cara a baixar o preço até onde eu posso pagar. Jake tinha apenas, alguns dias antes, convencido seu pai a vender a dele para ele, que não via a luz do dia há anos, se não décadas. Como sempre, telefonamos pro Sam e dissemos que passaríamos a noite no mato, e contamos tudo sobre nossos novos brinquedinhos. Ele diz que parece divertido e que poderia pegar emprestado o quadriciclo do pai, para que talvez pudéssemos dar uma volta e procurar coisa que a gente ainda não viu. Então escolhemos uma trilha e a seguimos por um tempo, até ficar quase escuro demais para ver, talvez uma meia hora depois. No fundo da trilha não tem nenhum lugar adequado para acampar, mas improvisar um é bem fácil, então fazemos exatamente isso. É uma noite de verão muito agradável, final de junho, início de julho, eu acho. Então deixamos nossas barracas, umas lonas que a gente ia em qualquer galho de árvore colocar pedras para pesar, nas malas, e decidimos dormir sob as estrelas. Mas estamos bem fundo da floresta, e somos 3 moleques e temos cerveja, mesmo que não seja o suficiente para encher a cara, então sabemos automaticamente que o sono virá muito, muito mais tarde. O Sam está sentado em um tronco, assando o maior número de salsichas que cabem em um palito, e Jake e eu estamos reclamando da escola. Tudo bastante normal. Logo está completamente escuro, e o Sam começa a falar sobre as constelações, o significado que elas podem ter tido para os nativo-americanos, e um pouco sobre astronavegações. Também bastante normal.
Depois de um tempo, caímos num raro silêncio e apenas apreciamos o céu noturno. Cara, aquele céu é lindo pra caralho. Sem querer, nos afastamos o suficiente da cidade para que quase não haja poluição luminosa. Então, o Sam fala. Sabe, eu nunca estive nessa parte da floresta. Vamos explorar, ver se tem alguma ruína antiga de nativos americanos ou algo assim. Claro, por que não? Essa é basicamente a dinâmica de personagem entre nós três. Jake e eu arrastamos o Sam para alguma coisa idiota, mas, mais tarde, quando nosso limite de atenção de bebê não sabe o que fazer a seguir, ele assume o controle e passa a dirigir à noite. Pegamos nossas lanternas e começamos a passar por entre as árvores, até vermos uma pedra enorme saindo do musgo e do mato, a qual eu logo subo, com Jake rindo. Do alto da minha rocha, vejo o Sam olhando pro musgo em uma árvore próxima. Ele começa a falar sobre a diferença entre musgo e líquen, e sobre como o líquen pode ter milhares de anos, quando do nada sentimos um cheiro vindo da escuridão. É tão sutil que no começo acho que sou só eu sentindo, mas então vejo Jake fazer uma careta, e o Sam para de falar. É realmente difícil descrever o que foi, mas se eu tivesse que usar uma palavra seria horrível. Pense em carne podre, leite estragado, bicho atropelado, água parada, leite azedo e um cheiro metálico estranhamente forte, e você tem uma ideia. É tão estranho que não sei o que dizer, e agora ficou muito ruim. De repente, Sam fala. Vamos voltar pro acampamento. Ele não está em seu tom brincalhão habitual, tá muito sério. Nem o Jake nem eu ouvimos ele falar assim antes, e aquilo sinceramente nos assusta. No caminho de volta, o Sam, liderando, começa a falar sobre o cérebro humano, e como seu trabalho não é realmente nos dar a melhor representação possível da realidade, mas apenas nos dar uma versão que faça algum sentido. Sabendo o que eu te contei sobre Sam, isso pode não parecer tão estranho, e normalmente não seria, mas ele ainda está usando aquele tom sério. Mesmo que eu possa dizer que ele está tentando parecer menos sério, e ao contrário do líquen e das estrelas, isso veio do nada. Quando ele fala sobre coisas de nerd, tá sempre conectado a alguma coisa. Ele também tá falando bem baixo, tão baixo que tenho que me esforçar para entender o que ele tá dizendo. Quando encontramos coisas que o cérebro não sabe como processar, ele faz o possível para preencher as lacunas com algo coerente. É por isso que, quando você está em um quarto muito escuro e se concentra na escuridão por um tempo, você começa a ver formas que não estão lá, e por isso você vê rostos em pilhas de roupa suja, esse tipo de coisa. Jake pergunta por que ele tá falando tudo aquilo. O Sam para, abruptamente, e se vira. Sabe aquele cheiro? Não era algo sólido nem físico. Não era só um animal morto ou um cocô mal enterrado de alguém. Estávamos percebendo algo ruim. Nossas mentes estavam apenas tentando nos dar algo para fazer sentido daquilo. E por alguma razão, ele usou nosso olfato, nossos narizes, para nos dar essa informação. Fiquei surpreso. Nada disso não parecia real, mas como eu disse, o Sam era inteligente, e a forma como ele colocou fazia sentido. Felizmente, estamos chegando na velha fogueira, que agora é apenas algumas brasas. Naquele momento, eu não queria nada mais do que o Sam, que estava se aproximando do que restava do fogo, derramasse um pouco de fluido de isqueiro nele ou algo assim. Eu olho para minha esquerda e vejo Jake olhando para a floresta atrás de nós, e virando sua lanterna para todas as direções. Eu olho pro Sam, a tempo de o ver tirar um revólver do cinto, que eu nem sabia que ele tinha. Para os comandos, parecia um Colt Detective ou algo assim, com um cano meio mais curto. O Sam começa a mexer no cilindro e acho que ele está apenas verificando se está carregado primeiro. Mas aí eu vejo quando ele puxa as balas, uma por uma, e mergulha a ponta delas nas cinzas da fogueira. Quero perguntar a ele o que diabos ele está fazendo, mas agora não quero atrapalhar. É difícil explicar por que fiquei tão assustado, mas o Sam sempre foi um cara tranquilo e confiante, mesmo que um pouco estranho, e nunca teve medo de nada. Qualquer coisa que preocupasse a maioria de nós, o Sam poderia explicar, separar, analisar, para que fizesse sentido, e definitivamente não estava preocupado com a possibilidade de alguém descobrir que ele estava comprando cerveja e cigarro para nós. Mas lá estava ele, o mais sério que já vi, em tom, em movimento, em tudo, mergulhando as malditas balas nas cinzas. Não fazia sentido e, a cada momento que passava, tudo parecia cada vez mais surreal. O Jake me cutucou do nada e eu dei um pulo. Ele se desculpa e diz: Você tá sentindo esse cheiro de bosta? Puta merda.png. O cheiro está de volta. Eu tô querendo vomitar, mas não quero ficar vulnerável.
Viro para olhar pro Sam, e vejo seu rosto no que sobrou da fogueira. É quase mais assustador que o cheiro. Depois de terminar, o Sam, lentamente, metodologicamente, coloca as balas de volta no cilindro, uma por uma. Então, ele tira um cantil do bolso de trás e joga no fogo, o que deve ter sido uma vodka bem forte ou algo assim. Com um enorme uúujo, o fogo explode de volta à vida. É nessa hora que eu vejo. Minha boca fica seca, sinto um nó no estômago, perco todas as minhas forças quando vejo, a menos de 6 metros da floresta, à esquerda de Sam, aquela figura. Tem a forma geral de uma pessoa, mas algo simplesmente não estava certo. Era mais alto do que deveria ser, com rosto, mãos, dedos, etc., mais longos do que deveriam. Seus buracos dos olhos eram enormes, profundos e escuros, e seus olhos reais eram igualmente grandes, molhados, com pupilas minúsculas e pontudas, de uma cor que nem consigo descrever. O pior naquilo tudo era que, mesmo com a luz de uma fogueira recém-reativada, ainda parecia envolto em escuridão. Está usando roupas, mas elas estão gastas, esfarrapadas e sujas. Não vi muito mais porque, naquele momento, vi o cano do revólver do Sam desaparecer na minha visão periférica e, num instante, o mundo virou uma luz brilhante e um zumbido agudo. Depois que Sam dá seu primeiro tiro, fico bastante desorientado e não vejo se ele acertou. Mas acho que sim, porque ouço um grito, como um animal doente mutante, que está sendo colocado em um picador de madeira. Então sons de algo correndo pelo mato. Assim que estou recuperando meus sentidos, meus ouvidos são destroçados de novo por outro tiro. Depois outro. Um pouco depois, o zumbido em meus ouvidos desaparece e consigo ver. Jake está sentado em posição fetal, chorando baixinho, balançando para frente e para trás, e o Sam tem um olhar mais intenso que já vi em alguém, até então ou desde então, como um pai tentando proteger seus filhos. Sinto um calor nas minhas calças e olho para baixo e vejo que me mijei. Ninguém diz nada. Apenas ficamos sentados no escuro, cercados por todos os lados por uma hostil sombra. Eu não quero nada mais do que dar o fora, mas também não quero me mover. Não dormimos naquela noite e, quando o dia amanhece, todos nós fazemos as malas sem palavras. Mesmo com a luz do sol, não quero ligar a bicicleta, porque acho que faria muito barulho. Ninguém disse nada no caminho de volta, só fomos embora. Depois disso a gente parou de sair. Não era porque a gente não gostava mais um do outro nem nada assim, mas sempre que nos víamos, só nos lembrávamos daquela noite. O Jake não era mais aquele garoto legal, divertido, que fazia piadas idiotas. Sempre que eu vi o rosto dele, lembro de ter visto ele todo distorcido, cheio de meleca e lágrimas. E o Sam não era aquele cara descontraído e inteligente que costumava ser. Sempre que eu o via eu só lembrava daquele olhar que ele estava dando para aquela coisa, daquela intensidade que o fazia parecer muito mais perigoso. E, claro, tenho certeza de que eu também não era mais quem costumava ser para eles, e agora era o idiota que ficava parado sem fazer nada e mijava nas calças. Naturalmente esse evento despertou minha curiosidade, e algumas pesquisas na internet depois, me deparei com um site dedicado a criptídeos que não existe mais, onde descobri que o que encontramos devia ser com quase certeza algum tipo de skinwalker. Ainda converso com o Sam no telefone. Às vezes é mais fácil assim, e toda vez que faço isso tenho vontade de perguntar a ele sobre aquela noite. Mas nunca tenho coragem de fazer isso. Acho que estamos bem agora, mas não consigo mais ir acampar. Caminhar durante o dia é bom, mas nunca mais vou para a floresta de noite.